As cruzadas foram uma série de expedições militares empreendidas pelos cristãos europeus durante a Idade Média, principalmente entre os séculos XI e XIII, com o objetivo de capturar e controlar os lugares sagrados cristãos na Terra Santa, particularmente Jerusalém. Uma das principais motivações por trás das cruzadas era a fé cristã. Muitos cristãos acreditavam que Jerusalém e outros locais sagrados na Terra Santa deveriam estar sob controle cristão, e a reconquista desses lugares era vista como um dever religioso. Além das motivações religiosas, as cruzadas foram influenciadas por interesses políticos e territoriais. Os líderes europeus viam as cruzadas como uma oportunidade de expandir seus territórios e influência no Oriente Médio, bem como para desviar a atenção dos conflitos internos na Europa. Muitos nobres e cavaleiros viam as cruzadas como uma oportunidade de buscar fortuna e riquezas na Terra Santa, através do saque, pilhagem e controle das rotas comerciais. A primeira Ordem de Templários. A Ordem dos Templários, formalmente conhecida como Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, foi uma das mais famosas e poderosas ordens militares durante a Idade Média. A Ordem dos Templários foi fundada oficialmente por Hugues de Payens e mais 8 cavaleiros, durante o reinado do rei Balduíno II de Jerusalém. Os Templários eram uma ordem militar e religiosa, cujos membros eram monges guerreiros que faziam votos de pobreza, castidade e obediência, seguindo uma vida dedicada à fé cristã e ao serviço militar. Os Templários inicialmente dedicaram-se a garantir a segurança dos peregrinos que viajavam para os locais sagrados cristãos em Jerusalém, muitas vezes enfrentando ameaças de bandidos e hostilidades de outros grupos. Além da proteção dos peregrinos, os Templários participaram ativamente das cruzadas, lutando contra os muçulmanos para defender e expandir os territórios cristãos na Terra Santa. Muitos membros da ordem viam o serviço aos Templários como uma forma de redenção espiritual, buscando expiar seus pecados através do serviço militar e do voto de pobreza, castidade e obediência. Os Templários eram uma das ordens militares mais poderosas e bem treinadas da Idade Média, desempenhando um papel crucial nas cruzadas e ganhando reputação como guerreiros habilidosos. Os Templários eram uma ordem militar e religiosa autônoma dentro da Igreja Católica, mas respondiam diretamente ao Papa. Como resultado, a autoridade suprema sobre os Templários residia no Papa, o líder da Igreja Católica. No entanto, na prática diária e operações militares, a Ordem dos Templários tinha sua própria estrutura de liderança, com o grão-mestre no topo da hierarquia. O grão-mestre exercia autoridade sobre todos os membros da Ordem e era responsável por tomar decisões estratégicas e administrativas. Os Templários tinham uma hierarquia bem definida, com vários títulos que indicavam diferentes níveis de autoridade e responsabilidade dentro da Ordem. Grão-mestre, o líder supremo da Ordem dos Templários, responsável por liderar e governar toda a organização. Comendador, responsável por uma comenda, que era uma das unidades administrativas e territoriais dos Templários. Os comendadores estavam encarregados de supervisionar as propriedades e operações da Ordem em uma determinada área. Preceptor, um oficial de alto escalão responsável por supervisionar uma província ou região específica da Ordem, reportando-se diretamente ao grão-mestre. Irmão Cavaleiro, os membros guerreiros da Ordem, que haviam completado sua formação e eram responsáveis por defender as possessões e interesses dos Templários. Irmão Sacerdote, membros da Ordem que eram clérigos e desempenhavam funções religiosas dentro da organização. Irmão Escudeiro, noviços ou aprendizes que estavam em treinamento para se tornarem irmãos cavaleiros. Status de um Templários. Riqueza financeira. Com o tempo, os Templários acumularam vastas riquezas, tanto por meio de doações generosas de nobres cristãos, quanto por meio de empreendimentos comerciais e financeiros. Eles desenvolveram um sistema bancário sofisticado, tornando-se uma das instituições financeiras mais influentes da Europa medieval. Influência política. A riqueza e o poder militar dos Templários também lhes conferiram influência política significativa, tanto na Terra Santa quanto na Europa Ocidental. Eles mantinham relações próximas com reis e nobres, e seu apoio era frequentemente buscado em questões políticas e militares, propriedades e territórios.
Os templários possuíam extensas propriedades e territórios em toda a Europa, incluindo castelos, terras agrícolas e outras propriedades. Suas vastas posses contribuíram para sua riqueza e influência. Redenção espiritual. Muitos dos primeiros membros dos Templários eram cavaleiros que haviam cometido pecados ou crimes e ingressaram na ordem como uma forma de buscar redenção espiritual, através do serviço a Deus e da proteção dos peregrinos na Terra Santa. O serviço militar dos Templários nas Cruzadas era visto como uma maneira de expiar seus pecados e ganhar méritos espirituais a Deus. A extinção dos Templários. A Ordem dos Templários teve um fim dramático e controverso, marcado por eventos tumultuados que resultaram em sua supressão pela Igreja Católica e a dissolução da Ordem. No início do século XIV, os Templários enfrentaram crescente desconfiança e hostilidade por parte de governantes seculares e eclesiásticos. Acusações de heresia, blasfêmia, idolatria e outros crimes foram levantadas contra a Ordem. Em 1307, o rei Filipe IV da França, endividado com os Templários e desejando se apropriar de sua riqueza, lançou uma série de acusações contra a Ordem. Sob ordens do rei, os Templários foram presos em toda a França em 13 de outubro de 1307. Muitos foram torturados para confessar crimes. Filipe IV pressionou o Papa Clemente V a tomar medidas contra os Templários. O Papa, temendo a ira do rei francês, concordou em iniciar um processo contra a Ordem. Em 1312, durante o Concílio de Viena, o Papa Clemente V cedeu à pressão política e dissolveu oficialmente a Ordem dos Templários. Ele emitiu uma bula papal chamada Vox in Excelso, que suprimia a Ordem e transferia seus bens para a Ordem dos Hospitalários. Após a supressão da Ordem, muitos membros dos Templários foram presos, julgados e executados por heresia e outros crimes. Muitos dos bens dos Templários foram confiscados pela coroa francesa e por outros governos europeus, contribuindo para o enriquecimento das monarquias. O fim dos Templários gerou muitas teorias e lendas, incluindo a especulação sobre tesouros ocultos da Ordem e a sobrevivência secreta de seus membros. A supressão dos Templários marcou o fim de uma era para as ordens militares na Europa e teve um impacto duradouro na percepção pública das instituições religiosas e do poder secular. O fim da Ordem dos Templários foi um evento significativo na história medieval, e o destino da Ordem e de seus membros continua a ser objeto de fascínio e especulação até dias atuais.